Olá, muito bem-vindos, muito bem-vindas. Um feliz ano novo para todo mundo. Eu espero que vocês tenham tido uma entrada de ano fantástica e que esse ano de 2025 venha com muita saúde, muita prosperidade. Eu sou Ana Bononi, sou psicóloga, sou instrutora de Mindfulness. Hoje eu estou vestindo uma saia preta com sapatos pretos, uma camisa branca, acessórios dourados, eu tenho uma pele clara, cabelo curto, olhos e cabelos castanhos. E eventualmente eu uso óculos também. Esse programa tem aqui o cenário, que é esse avarandado maravilhoso, aonde está aberta a vista para um mar, com poltronas claras, móveis claros, para que traga essa sensação de relaxamento, de descontração. Cotidianamente é o programa da TV Cidade que traz a saúde mental além das portas do consultório do psicólogo. O que você faz pelo seu corpo, pela sua mente, pelo seu espiritual, que sustenta a tua saúde mental? Em que lugares você anda, com que pessoas que você fala? E hoje eu tenho o grande privilégio de receber aqui a Vânia Dalbello. A Vânia faz um trabalho singular. Todo mundo conhece Pilates? Eu acredito que sim. Mas Pilates Kids vocês conhecem? Então, gente, eu tenho a grata satisfação de passar a palavra agora para a Vânia Dalbello. Muito bem-vinda, Vânia. Obrigado, Ana. Muito obrigado principalmente pela honra de estar aqui e pelo convite de estar aqui. A gente sabe o quanto é importante a gente poder levar essa mensagem para mais pessoas, falar da importância do Pilates Kids e também, né, fazer com que essas pessoas saibam que existe, né, o Pilates para criança, que é tão importante nos dias de hoje. Então, também me apresentando, eu estou vestindo uma roupa preta, sapatos vermelhos, acessórios dourados, eu tenho pele branca também, cabelo mais voltado para o loiro e ele é mais comprido. Então, essa é a minha vestimenta, né, para o pessoal que está ouvindo aí. E tenha certeza que a gente vai trazer aqui o melhor que a gente pode para vocês contribuírem para o dia de vocês. Então, Vânia, fala um pouco para nós assim, o Pilates para adultos é algo que já é conhecido, que já está na prática do dia a dia, está no cotidiano das pessoas. Sim. Mas é muito novo realmente essa questão do Kids. Como foi que isso entrou na tua vida? Como é que você desenvolve esse seu trabalho? Tá, muito legal. Bom, primeiramente o Pilates, ele já é uma metodologia, como você mesmo disse, que já está inserida na vida das pessoas. Mas como que aconteceu isso realmente na minha vida? Então, tudo aconteceu em virtude de eu já estar trabalhando com Pilates. Eu já trabalhava com Pilates adulto na época, isso foi há 10 anos atrás. E em um dos atendimentos que eu estava fazendo com uma aluna, ela chegou e ela estava voltando da ortopedista da filha. A filha na época tinha 9 para 10 anos e ela chegou para a nossa aula, enfim, muito estranha. Ela estava com um semblante muito preocupado, ela estava estranha, porque afinal de contas eu já tinha um contato com ela. E naquele momento eu percebi que ela não estava bem, que algo estava incomodando ela, e aí eu fiz uma pergunta, né? Lirane, o que tá acontecendo, né? E naquele momento ela me disse, Vânia, eu tô muito preocupada. E aí eu disse, mas então, né? E ela começou então a me contar o que estava acontecendo. Eu disse, Vânia, eu tô voltando hoje do ortopedista da Luana, que é o nome da filha, né? E ele me disse que ela com 15 anos, ela vai ter que fazer uma cirurgia na coluna, porque ela tem um desalinhamento grave. E assim, eu não tô sabendo lidar com isso, ela falou, né? Naquele momento, né, pensa, se hoje é novo, né, Ana? Hoje é novo o Pilates Kids, que dirá há 10 anos atrás. Então, naquele momento, quando essa mãe chegou pra mim e falou isso, a primeira coisa que veio no meu coração e que sempre faz eu tomar algumas atitudes, né, foi que na época eu tinha minha filha de 1 aninho. E aí eu pensei, e se fosse a minha filha? E se fosse a minha filha que precisasse disso? E aí, sem saber muito como eu iria fazer, eu me solidarizei com ela e disse, enfim, né, vamos ver e tal, porque daí o que aconteceu? Ela olhou bem nos meus olhos e ela disse assim, eu me lembro até como se fosse hoje, ela olhou bem fundo nos meus olhos e disse assim, mas Vânia, se pra mim o Pilates me ajudou tanto, eu cheguei com dores, eu não tenho mais dores, eu sou uma nova pessoa, não tem como fazer nada pra Luana? E naquele momento foi que realmente eu imaginei
a minha filha, né, num problema grave, e eu pedindo ajuda para alguém e a pessoa simplesmente ou me ajudando ou não, né? E naquele momento foi que eu disse para ela, então, eu não sei como, porque na realidade a metodologia do Pilates adulto ela foi desenvolvida para adultos, ela é especializada para adultos, e a gente sabe que criança tem necessidades diferentes, adultos têm necessidades diferentes, e eu não sabia como, mas eu disse que eu iria ajudá-la. E aí daquele momento em diante eu comecei a atender a Luana, né? Então, para quem é leigo, né, e muitas vezes a grande maioria não entende muito de desalinhamentos posturais, mas ali a Luana, ela tinha um início de escoliose. E o início de escoliose idiopática, que normalmente acomete as crianças, né, começa-se na infância, ela tende a acentuar conforme a criança vai crescendo. E com 10 anos, o ortopedista calculou, projetou que com 15 anos o desalinhamento ia se tornar tão grave que a única alternativa ia ser uma cirurgia de coluna. E foi o que ele falou para ela. Então, ele não estava errado, né? Ele realmente estava seguindo o que estava acontecendo. Mas algo aconteceu, e eu sempre digo que as graças vêm, né? E Deus prepara a gente para algumas coisas, porque Ele precisa também, mas Ele precisa que a gente possa estar ajudando. E naquele momento eu entendi que era mais profundo do que eu. Era mais do que eu podia. E aí eu disse que sim. E botei nas mãos dele e disse, Senhor, me ajuda, né? Porque eu preciso fazer algo. Me guia, me oriente. E aí, para resumir um pouquinho a história, né? Porque ela foi daí que começou. Eu trabalhei com essa menina, percebi algumas coisas, né, que a gente precisava fazer, inclusive ter uma maneira adequada para trabalhar com crianças. E aí, mais ou menos 1 ano e meio a 2 anos, a gente conseguiu corrigir, né, essa escoliose dela, né, porque na realidade ela era iniciante, ela estava iniciando. Então, por que a criança é tão importante? Porque a criança ela tende a ter o início dos desalinhamentos, né, o que na fase adulta se torna concretos desalinhamentos. Então, como a gente conseguiu pegar precocemente o desalinhamento, a gente conseguiu alinhar e aí ela não precisou fazer cirurgia, é uma moça saudável hoje em dia, não tem problema nenhum. Mas dali em diante eu comecei a pensar, né, quantas mães de Luanas teríamos no Brasil todo? Quantas Luanas teriam uma vida diferente se tivesse o acesso, né, a uma atividade que fosse realmente orientada, que fosse realmente trazida de uma maneira que a criança goste. E dali começou o que hoje é o Pilates for Kids. Olha só, gente, quem está acompanhando aqui o Cotidianamente já me escutou falar que eu, dentro da área da psicologia, eu sempre digo que a infância é determinante da vida adulta, para a psique. Tá? A adultez é uma reprodução da infância. Sim, quem nunca tinha escutado isso, durma com um barulho desses. É assim que acontece. E ela está trazendo, ela está comprovando o que eu falei, porque assim como é no psiquismo, é no corpo. Tem tudo, né? E vou contar uma coisa para vocês. Nós viemos juntas para cá, aqui para a TV hoje. Isso Estávamos mesmo. Conversando sobre o fato de que emoções são movimentos expressos no corpo. Certo? Então, é uma contratura, é uma coluna que vai ficando tortinha, é uma dor no joelho, e que por mais que você trabalhe as suas emoções, que você trabalhe a sua mente com um psicólogo ou com uma instrutora de mindfulness, que nem eu, aquilo que já foi para o corpo, ele precisa ser cuidado. Então, vamos pegar esse fio. A criança começa já a ter as... não sei se disfunções, que palavra é essa, né? Na verdade a gente traz, né, como um início de desalinhamento. De desalinhamento, essa é a palavra, desalinhamento. Então, o trabalho precisa ser preventivo, né? Assim como a gente olha para a criança hoje, e sério, né, Vanessa, assim, ó, eu digo, eu sou da turma de 66, tá? No meu tempo, ninguém imaginava que a infância era tão determinante da vida adulta. E eu acredito que também isso seja algo novo para as pessoas estarem compreendendo que precisa cuidar do corpinho dessa criança para que esses desalinhamentos sejam evitados. Com certeza. Né? E eu vejo, Vânia, assim, eu acompanho a tua página, vejo às vezes as postagens que você faz, ele é um pilates solo, né? Com as crianças. Na realidade, o que acontece? Desde que o desenvolvimento da criança acontece, a gente sempre entende que ele tem que iniciar do básico, né? A criança não sai gatinhando, ela primeiro rola, ela dá os primeiros movimentos no solo
e o solo é a base para depois evoluir-se para os aparelhos. Então, dentro da metodologia, o que é entendível? Primeiro, que dentro do solo a gente consegue ter a segurança, a criança não se machuca, a gente consegue fazer a base, porque na criança se faz as bases, e aí a gente também consegue trazer a questão ludicidade para a criança. O que normalmente em aparelhos já não é possível, né? Então, a metodologia, ela tá há 10 anos, a maneira... E isso aconteceu no início, né? Porque quando a Luana chegou para mim, é meio que intuitivo o profissional que trabalha com Pilates pensar, eu vou botar a criança no aparelho, ou eu vou facilitar o movimento e vou dizer que é para criança. Só que isso não funciona. Por que não funciona? Primeiramente porque os aparelhos do Pilates foram desenvolvidos para uma pessoa adulta. A ergonomia dele é de uma pessoa adulta. As molas que temos nos aparelhos foi calculada para uma pessoa adulta. Então, não tem ludicidade ali em virtude de ser exercícios repetitivos. Aí eu pergunto, como que uma criança vai se manter atenta, vai querer continuar com algo que não foi pensada para ela? Perfeito. Então, essa é a resposta do porquê a gente tem que entender. A criança está em uma necessidade que não é a necessidade do adulto. O adulto ele já passou pelas formações, ele já está maduro. A criança está em amadurecimento. Então eu preciso entender o que eu preciso amadurecer em cada uma dessas fases e proporcionar isso a ela, mas que seja atrativo a ela, que seja lúdico para ela. Caso contrário, a criança ela não quer mais ir. E aí tu perde, né? Você perde esse ponto onde você poderia agregar na vida dela, e por não saber trabalhar com ela, não entender a fase dela, ela impossibilita de fazer esse trabalho. Vânia, deixa eu te fazer uma pergunta, e a partir de que idade você proporciona esse trabalho? A gente consegue atender as crianças a partir dos 4 anos, que são as fases do desenvolvimento motor e cognitivo em que a criança consegue absorver tanto a comunicação, tanto as orientações, quanto a execução. Então, abaixo de 4 anos, a criança está em outras fases, ela não está madura o suficiente para isso. E a gente consegue atender até por volta de 12 a 13 anos, que é o corte, né, da parte infantil. E aí, após isso, até já vou trazer para vocês em primeira mão, já que sou a primeira do ano aqui, nós estamos abrindo também agora a possibilidade de Pilates Teens, que são Pilates para adolescentes. Então, é o foco de que a gente pode iniciar com a criança dos 4 anos, ir até os 12 nessa metodologia, mas a gente sabe que a adolescência é uma janela específica e precisa ter um olhar adequado. Então, a gente hoje consegue atender até por volta dos 18. E, Vânia, é aquele intervalo ali que ele é muito delicado, né, gente? Assim, também eu acho que eu nunca falei aqui, mas eu quando comecei minha carreira de psicóloga era com bebês e crianças, então eu estou assim vibrando, escutando o que a Vânia está falando, porque eu fico imaginando quanto trabalho legal se eu conhecesse a Vânia naquela época, podia ter sido feito juntas com as crianças que eu atendia, e a maioria das crianças que eu atendia eram autistas, então a gente pode deixar isso para um ganchinho para eu te fazer uma pergunta depois. Com certeza. Né? Mas essa idade ali, porque assim, ó, até os 11 anos, tipo, tu é criança. Isso. 11, 12 anos, tu é um pré-adolescente. E de repente, no ano seguinte, tu é um adolescente. Entende? Isso mesmo. E a diferença é muito grande, apesar de poucos anos, né? Isso. Então, realmente precisa ser algo que capte a atenção e o interesse deles, para que possam estar ali e gostar daquilo. E fazer daquilo, inclusive, algo para a vida, né? Claro. Não só para aquele momento, né? Inclusive, dentro da metodologia, nesse processo de desenvolver essa metodologia, né? Afinal de contas, eu precisei criar algo que não existia, né? Então, há 10 anos atrás, não tinha livro que falasse nada sobre criança, não tinha artigo científico, não tinha tio Google, não tinha Instagram, não tinha ninguém falando. Então, eu precisei, né, me debruçar muito nos estudos e entender o que acontece com a criança, quais são as necessidades. E dali em diante, eu tenho 4 pilares que são fundamentais, que estão dentro dessa metodologia. Primeiro deles, eu não sei se a gente tem tempo, mas eu acho que dá para passar para o pessoal, porque é importante eles entenderem o que realmente é Pilates para criança, do que muitas vezes é um Pilates adaptado, né? E também posso trazer isso depois para vocês. Mas primeira coisa, a gente precisa entender a idade cronológica da criança. A Ana me pediu qual a idade. Então, eu não posso atender todas as crianças abaixo dessa idade, dos 4 anos, porque ela não tem maturidade.
Depois da idade, a gente tem a questão da mentalidade, né? Então, a mentalidade, até como que a gente traz aqui, não é só a mentalidade, mas é a maturidade daquela criança. A Ana tá aqui, provavelmente já falou com outras crianças, já atendeu crianças, e provavelmente tu já viu aquela criança que tem idade, mas ela não é madura para aquela idade. Ou então, aquela criança que ela tem uma idade inferior, mas ela é madura. Então, a gente precisa olhar isso da criança, para que realmente tenha correspondência. Após a idade, a mentalidade, nós temos a questão do desenvolvimento corporal, que é o corpo da criança. Como está esse corpo? Hoje nós temos meninas com 12 anos com corpos de mulheres. Como nós temos meninas com 12, 13 com corpo que ainda está em formação. Então, a gente não pode simplesmente classificar a criança de 4 a 12 e colocar de uma maneira aleatória, porque não vai ser associada, não vai suprir as necessidades daquela idade. Então, eu preciso olhar a idade, o desenvolvimento mental do corpo dessa criança e também ter Pilates. Caso contrário, vai ser qualquer atividade menos Pilates. Então, o momento que se cria o método Pilates for Kids e se olha todas as necessidades das crianças e traz essa criança dentro de uma metodologia que já foi provada, já foi vivida e está há tanto tempo no mercado que funciona, a gente consegue fazer o que é a ideia, é mudar uma geração, é pegar a criança de hoje e preparar ela para o mundo futuro. Não o nosso mundo de hoje, né, Ana? Porque hoje em dia, o mundo delas. 10 pessoas que a gente conversa, 8 reclama de uma dor nas costas, nós vinha falando, né? Uma dor nas costas, ou uma dor muitas vezes nos ombros, e isso vem se acentuando em virtude dessa aceleração do mundo. A gente sabe que a nossa infância foi uma infância privilegiada, comparado com as crianças que a gente tem hoje. A gente não vê criança na rua brincando, a gente não vê as crianças sentar na tela, né? A gente viu que a pandemia acelerou algumas coisas e aquilo que antes não era permitido se liberou em virtude disso. Então, o mundo mudou, a tecnologia veio, mas a gente não vai tirar a tecnologia. O que a meu ver, a gente tem que fazer? A gente precisa preparar essas crianças para enfrentar o futuro. Perfeito. Preparar elas para o amanhã e não somente no hoje. Perfeito, Vânia. E essa questão da tecnologia tem total relação com a questão da postura, né? Estão sentados diante dos seus PCs para fazer os seus jogos e a postura vai cada vez mais sufóticos, né? O próprio ato do segurar o celular, isso não é prerrogativa das crianças, né? Você que está me vendo está com esse problema e eu também, que é a questão de estar sempre com a cabeça baixa assim para o celular, isso, né? Mesmo. Toda essa parte aqui da cervical, como é que fica? Isso, ela fica numa tensão, ela tem uma carga. Claro. E aí quando a gente volta para uma criança que está em crescimento, essa carga muitas vezes torna-se um hábito nessa criança e o crescimento dela se traduz como daquela maneira. Sim. E Vânia, voltando um pouquinho naquela perguntinha que eu deixei para fazer. Sim. Né? Sobre crianças que estão com risco de desenvolvimento do autismo, né? Antes eu quero só dizer uma coisa para ela assim, ó, para eles, na verdade, assim, ó. E a Vânia deve conhecer com certeza o que eu vou falar. A Vânia disse assim, ó, a partir dos 4 anos, em função do desenvolvimento da criança e tal. E antes desta idade, né, na verdade já desde bebê, é a importância do acompanhamento de um osteopata. O osteopata, sim, ele tem formas de trabalhar com um bebê, porque às vezes aquilo que a gente identifica como essa criança pode ser autista, é simplesmente uma criança, um bebê, na verdade não uma criança, um bebê, que ele não está conseguindo colocar sua atenção no mundo por seu desconforto corporal. Tá? Então, às vezes, a forma que ele está sendo carregado está causando uma dor e o osteopata consegue dar essa orientação e até fazer algumas suaves, claro, manipulações nesse bebê que possam trazer ele de volta para essa conexão que é tão importante nessa fase do desenvolvimento. Isso mesmo. Entende? Então, assim, ó, em relação a crianças autistas, você tem alguns casos que você atende? O que você notou de desenvolvimento deles? O que eu percebo é que os pais das crianças com autismo, eles têm muitas dificuldades de encaixar, né, e de encontrar profissionais que estejam abertas a isso. Eu já atendo algumas crianças com níveis, né, iniciais de autismo e eu percebo que existe uma grande melhora, principalmente na questão autoestima.
Muitas crianças chegam com dificuldade motora até mesmo, e o momento que elas conseguem executar determinados movimentos, é perceptível, né, a autoestima que desenvolve nessa criança. E ao mesmo tempo a metodologia, ela trata a criança junto com outras crianças. Então ela é inserida juntamente com outras crianças, ela se sente parte do todo, ela muitas vezes tinha dificuldades antes de se relacionar com outras crianças, e no momento que a gente traz ela para esse contexto, ela passa a ter uma aceitação muito boa e os pais ficam muito felizes. Por quê? Porque, eu sempre digo, um pai, ele quer ver o seu filho feliz. Então, quanto mais a gente conseguir trazer unir isso para a criança, levar em ambientes que conheçam e que saibam como lidar com essa criança, melhor vai ser o desenvolvimento dela. Então, óbvio que a gente sempre tem que ter uma conversa com os pais, com a psicóloga que acompanha, ter um diagnóstico, mas dentro do possível eu já trabalhei com algumas crianças e algumas ainda se mantêm e a gente tem um resultado muito benéfico. Nossa, que legal. Agora eu vou te fazer uma pergunta totalmente, talvez, não é totalmente fora, gente, mas talvez não tenha muito a ver com o que a gente está falando até agora, mas é que me veio uma lembrança, e eu gostaria de saber se tu conhece. Tu conhece o Feldenkrais? Não. Feldenkrais? Não conheço. Feldenkrais é um trabalho também de alinhamento corporal que foi desenvolvido por Moshe Feldenkrais faz muitos anos. Quando eu estou falando muitos anos, a gente pensa em décadas, que eu não vejo um terapeuta em Feldenkrais. Mas tinha um pouco essa questão, sabe, de olhar o alinhamento da pessoa, a compensação, né, porque às vezes, né, principalmente mulher, né, carrega muito bolsa de um lado, né, tá pra cá, ou a criança que carrega a mochila pesadona que tá... E aí quer dizer, nunca atenderam crianças, eu que tô dizendo a criança com a mochila, mas essa coisa, às vezes, da compensação, né, ou a pessoa que anda muito assim, e aí tu diz, relaxa o ombro, ai, muito obrigada por ter me avisado, vamos embora, né, porque já nem tem mais consciência corporal, O que a gente sabe é que existem diversas ferramentas, né, e diversos estudos, tanto na quiropraxia, quanto no RPG, quanto no yoga, quanto no pilates, de linhas que se trabalha essa correção. No entanto, que eu entendo, né, que para a criança, que é o público que eu trabalho, né, então é aquilo, a gente foca naquilo que a gente consegue dar resultado e naquilo que a gente pode melhorar. Então, para a criança, o que se percebe? Todas essas outras técnicas têm dificuldade de atender as crianças porque não consegue trazer a ludicidade para um atendimento, não consegue trazer a atratividade. A gente não pode esquecer que a criança é uma criança. Muitas vezes a criança, quando ela está fazendo a prática do método, no olhar dela, ela está brincando. Mas no meu olhar como profissional, eu preciso entender qual é o movimento que eu estou executando aqui, o que esse movimento está proporcionando. Eu estou fazendo um fortalecimento, eu estou preparando o corpo dela, eu estou prevenindo um problema que ela pode ter depois quando ela estiver assistindo um tablet ou ficando na frente de uma tela por mais horas. Então é esse olhar que a gente não pode perder. Porque de nada adianta, às vezes, a gente querer fazer um pouquinho de cada coisa e não fazer nada bem feito. Então, o foco da metodologia é ter resultado. Hoje, a gente apresenta para os pais um antes e um depois. Onde a criança, muitas vezes, chega com má postura, ela chega com falta de fortalecimento, ela chega sem consciência corporal. E, ao final, às vezes, de um período que a gente estipula, né, de quanto tempo a gente vai precisar, a gente reapresenta, né, as imagens para os pais e eles ficam chocados de que nem eles imaginavam o quanto essa criança entendeu, porque a criança é uma esponja, né? Tudo aquilo que tu fala para ela, ela absorve, e ela não só absorve, como ela dissemina, né? Então hoje eu tenho alunos que chegam e me dizem assim: prof, olha só, eu tenho os colegas lá que precisam fazer. Por quê? Porque eles entenderam tanto, Ana, da importância disso, do quanto a metodologia e o conceito que é trazido. Porque não basta simplesmente eu dizer para a criança, senta direito. Adianta? Quanto tempo ela vai ficar sentada direito? Que é o que os pais dizem. Vânia, eu canso de dizer, senta direito, olha essa mochila, caminha direito, tal. Dá 10 segundos, desaba. Por quê? Porque essa criança não tem um fortalecimento adequado para se manter. Essa criança, ela não tem a dimensão do que ela passar horas assistindo, sei lá, uma tela numa posição inadequada pode gerar na vida dela. O momento que tu traz isso para ela, que tu explica para ela o que pode acontecer, e aí é muito simples. Quando você pergunta
Tem alguém na sua família que tem dor? Aí já vem a mãe, a avó, a tia, a prima. Então, eles já convivem com pessoas com dores. E é óbvio que eles não querem ter isso. Então, você educa a criança, tanto na questão cognitiva, explicando o porquê, o que acontece, o que isso pode acontecer, e ele pratica. Então, não fica só uma teoria, mas fica uma vivência, entende, Ana? Então, aí a criança passa a te disseminar e ela dizer assim, passar em casa e dizer assim, mãe, não é assim que senta. Mãe, não pode fazer isso porque tu vai ter um problema. Porque ela entendeu e por isso a gente pode mudar uma geração. Claro. Porque o momento que a gente faz a criança entender, ela leva para ela e para quem está ao redor dela. E isso que você está falando é muito importante, Vânia, porque assim, ó, mais do que falar para a criança sobre faz diferente, senta assim, sim, é a questão da corporificação da experiência, que é o que eles passam por ela. Tá? Eles vivenciam aquilo no corpo, tudo que é aprendido, aliás, se as escolas se abrissem para isso, né? Que tudo que é compreendido através do movimento do corpo, até da encenação, ela tem muito mais capacidade cerebral de poder ter aquilo como um hábito e aí começa a se tornar uma coisa natural. Isso mesmo. Gente, vocês tem noção de que nós estamos aqui com a pessoa que desenvolveu um método inédito de trabalho e que eu tenho certeza que já está disseminando, porque ela ainda não falou, mas ela, para encerrar aqui, ela vai falar do convite que ela recebeu esses dias para um congresso, né? Isso mesmo. Onde ela foi falar do método desenvolvido por ela. Fala, isso mesmo. Eu tive a grata satisfação de ser convidada pelo CREFITO 3 de São Paulo para levar, né, esse estudo e essa prática que eu acabei desenvolvendo, porque a gente precisa ter mais profissionais, a gente precisa disseminar isso. Nós aqui na Serra Gaúcha temos a grata satisfação de termos profissionais, mas nós temos um Brasil muito amplo e que de muitos pais que estão procurando, que precisam de profissionais, que não encontram às vezes esse olhar, né, a longo prazo. E aí foi feito esse convite. Então eu tive a grata satisfação de representar, né, a nossa Serra Gaúcha, levando, né, essa comunicação e dessa importância de inserirmos o Pilates Kids na sociedade. Porque o momento que a gente insere na criança, a gente vai colher adultos mais saudáveis, adultos com menos dores, adultos com uma mente melhor, porque quando o corpo não está bem, a mente também não consegue, até associando, né, com o que a Ana fala. Então é fundamental que a gente entenda que nós não somos só mente e nem só corpo, nós somos corpo e mente. Então isso é fundamental e eu tive o grande prazer depois, né, desse convite ser convidada novamente para um congresso, o primeiro congresso de Pilates, né, que vai ter em São Paulo também, onde eu vou levar, né, essa área do Pilates Kids pelo pioneirismo, pela criação da metodologia, e isso me deixa muito feliz porque eu tenho certeza que nós vamos estar alertando mais pais, alertando mais crianças e também trazendo mais profissionais para poder estar levando essa metodologia. Nossa, encantadíssima, já conheci um pouquinho do trabalho da Vânia, mas eu tive a oportunidade de conhecer a vastidão disso. Vânia, muito obrigada. Muito obrigada. Foi muito rico, eu tenho certeza. Gente, coloquem lá. Escrevem nos aí comentários, dúvidas, né, gente? Perguntas, dúvidas que a gente traz a Vânia, que vocês já estão acostumados, né, que tem trazido pessoas que dá vários programas, né? Então, se vocês colocam lá nos comentários as suas dúvidas, as suas perguntas, eu prometo que eu trago a Vânia de novo, porque eu adorei conversar com ela. Obrigada. Na realidade, a gente sabe que é um assunto muito vasto, né? Tem muitas áreas que precisam ser faladas, né? A gente falou aqui muito superficial, da onde começou, da importância, mas eu tenho certeza que tem vários pais com dúvidas, né? E caso quiserem, né, falar com a Ana, estaria aqui à disposição para outros convites. E porque o objetivo realmente é ajudar mais pessoas, né? E quanto mais a gente ajuda, com certeza a gente vai ter um mundo melhor, um futuro melhor para nós e para essas crianças que vão ser os futuros adultos. Então, muito obrigado e obrigado pelo convite, Ana. Obrigada, Vânia. Ok, gente? Obrigada por estarem aqui conosco. Continuem acompanhando, então, a TV Cidade, canal 14 da NET e no YouTube. Curte, comenta, compartilha com as pessoas que você acha que precisam dessa e de todos os nossos programas que estão lá no YouTube da TV Cidade e no playlist do Cotidianamente. Obrigada.